a tragédia da fé vazia. Esta é uma inspiração de Deus. O Senhor tem colocado no meu coração essa inspiração de, durante um tempo, nós nos voltarmos somente para as questões doutrinais. O que é doutrina, apóstolo? Doutrina é um ensino, são os fundamentos, os alicerces de uma vida cristã bem-sucedida. Onde não há ensino de doutrina, não há alicerces, não há fundamentos. A Bíblia diz que se a pessoa não tiver alicerces, vida sobre a rocha, possivelmente, no momento de chuva, no momento de rios transbordarem, ou de vento dar com ímpeto, a casa cai. Então a minha obrigação como pastor é pastorear, é ensinar, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17, diz assim a palavra do Pai: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Se aprendeu, permaneça. De que fostes inteirado, houve explicação. Paulo teve o cuidado de ensinar, mas fazer com que o ensino fosse dilatado. Ele se inteirou, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que tudo isto? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, sem a Escritura, ninguém está nem perfeito na sua vida espiritual e não está habilitado para toda a boa obra de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Abba, Pai. Abba, Pai. Querido Deus, graças a Deus, porque Tu nos criaste, Tu nos geraste. Foste Tu, Senhor, que formaste a nossa vida. Sabemos que os Teus planos são perfeitos. Sabemos que os Teus desígnios são irretocáveis. Sabemos que a Tua palavra é luz. Ela não volta vazia. Por isso, Senhor, usa-me na continuidade do ensino à igreja, de um sermão expositivo, para que a igreja tenha olhos espirituais iluminados e possa compreender a herança dos santos. Obrigado, Pai. Que grande privilégio Tu me dás de ser o pastor que tem na Bíblia o cajado que indica o caminho e afugenta o lobo. Que as ovelhas hoje, que têm um ouvido e um tímpano ovelino, ouçam e sigam Jesus, para a glória do Senhor. E todos digam comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Bem-haja, Deus seja louvado. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos do Senhor, pedras que vivem, meus filhinhos em Cristo Jesus. Começamos domingo próximo passado a abrir, a tirar o véu sobre esta questão da marca da besta. Eu falei muito no domingo passado, falei na quarta-feira, e hoje eu quero lhe dizer que o verdadeiro cristão não aceita nenhuma marca a não ser a marca do Cordeiro.
João, o apóstolo do amor, ele diz em sua primeira carta 2,18: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Não são poucos, são muitos anticristos. Pelo que conhecemos que esse fato nos aponta como a última hora, o tempo do fim. Então, trabalhamos nesse assunto, dissecamos o assunto, nos aprofundamos no assunto, que o inimigo não tem um chip que bota no braço da pessoa, não tem código de barras, não é uma vacina. Eu expliquei que o símbolo da besta, na realidade, é uma exigência que Satanás faz às pessoas que o adorem em vez de Jesus, que o glorifiquem em vez de glorificar a Deus. Então, diz que existem muitos anticristos, anti quer dizer contrário a Cristo, e João disse no 1 João 4:1, 4 e 6, ele diz: amados, olha o que o Espírito vai lhe dizer agora: não deis crédito a qualquer espírito. Se você entrar num banco, eles não dão crédito a qualquer pessoa. Você tem que ter um follow-up, você tem que ter uma história dentro do banco. Na vida espiritual é igual. Nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Antes, disse João, provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Lembra que ele há pouco falou nos anticristos? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Depois ele diz: filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Depois diz o versículo 6, nós somos de Deus. Está escrevendo a igreja, então vamos dizer, nós somos de Deus. Olha, aquele que conhece a Deus, que lhe foi revelado, os olhos espirituais iluminados, as escamas arrancadas, os véus retirados, aquele que conhece a Deus nos ouve. Portanto, quem é ovelha, implicitamente, inexoravelmente, tem que ouvir a voz de Deus. Sabe ouvir a voz de Deus. Sabe discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do falso. Diz, quem conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Então existem ovelhas com tímpano de ovelha que ouvem, e existem cabritos e lobos que não ouvem. Diz que quem não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus amados, se uma pessoa dá ouvidos a qualquer espírito, dá crédito a qualquer voz, atenção, ela poderá, volto a dizer, inexoravelmente, estar sendo enganada. O campo é propício ao engano. Então, quando uma pessoa é falsa convertida, ela pode ser seduzida, porque o grande sedutor é Satanás. Paulo, quando escreveu a Filipenses 1,13, ele disse, a Efésios 1,13 disse: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos selados, nós fomos batizados, nós fomos ungidos, nós fomos revestidos, é a mesma etimologia, fomos revestidos, temos unção de Deus. No dia em que nós cremos, nós fomos selados. Então nós temos um selo que ninguém pode tirar. O verdadeiro crente tem selo de Deus, selo do Espírito Santo. Depois ele diz, este selo vai até quando? Ele diz no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, uma pessoa que é selada, ungida, revestida, batizada,
ela não ganha este pacote de Deus e depois isto pode ser retirado da pessoa. Diz que esta é uma herança até ao resgate da sua propriedade, até o fim da vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Muito bem. Então vamos ver agora nesse estudo, 1 de Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, mais do que nunca, em hipótese alguma, na história do tempo, nunca houve tanta necessidade da fé legítima para a salvação. Então Deus disse que haveria um tempo em que Ele iria intensificar o último tempo, a sua revelação, para que a plenitude dos gentios conhecesse Jesus. E vocês vejam, eu tenho, sabe, com muita humildade, mão na Bíblia, porque eu sei quem eu sou. Nós fazemos parte desse tempo de salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amados, nunca o mundo, atenção, e que Deus levante milhares de igrejas para fazerem isso, mas nunca no mundo houve um ministério que tivesse a preocupação com evangelização como nós temos. A maioria das igrejas nem pensa, não sabe nem o que é isso. São meras reuniões sociais, às vezes por torpe ganância do líder, mais nada, não existe mais nada. Então ele diz que haverá um tempo de revelação muito intensa da questão da salvação. Então, aquele que realmente nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, estou usando expressões bíblicas, aquele que foi transformado pelo Evangelho, amados, só adora a Jesus, não aceita outra voz, porque Jesus disse: vós não credes porque não sois minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, você ouviu aqui o nosso capitão Marcos dizendo: eu fui transformado. Várias pessoas chegam aqui na frente e dizem: apóstolo, eu fui transformado. E olha, não foi no grito, não foi a mãozada, não foi óleo na cabeça, não foi sal do Himalaia. A palavra não volta vazia. E eu vou lhe dizer: ame muito a palavra de Deus. Se você estiver numa reunião da Cristo Vive e não houver palavra, você não está na Cristo Vive. Esta igreja tem um viés, tem um perfil, palavra. Somos a palavra. Eu gosto muito quando eu faço os programas assim, com a Bíblia na mão, eu digo assim: eu sou o pastor da palavra. Eu não sou o pastor que tem um viés político, que sabe engabelar as pessoas com política. Eu não tenho esse viés. Eu sou extremamente educado na palavra. A palavra me educou, viu, capitão? A palavra me educou. Então, o que eu sou, sou pela palavra. Com a palavra eu aprendi a ser um marido, um pai, um avô. Pela palavra eu aprendi a ser um empresário, como eu fui no passado, diretor de empresa, gerente de empresa. Pela palavra, todas as minhas decisões, eu sempre penso: o que é que diz a palavra? Amado, eu vou lhe dizer com muita sinceridade: não meta a mão em cumbuca onde a palavra não existe. Porque às vezes as pessoas são tentadas, mas tem uma pessoa que dança muito bem no altar. Olha, quem dança muito tem que ir para a escola de samba, não é para dançar no altar, é a escola de samba. Então, a pessoa que é eleita, escolhida, ela é preservada por Deus. Preservada. Veja, a Bíblia diz que as Escrituras se revelam, mas que haverá muitas pessoas que professam Cristo, mas na realidade não o conhecem verdadeiramente.
não são verdadeiramente convertidos. Por que aqui se estuda 1 hora e pouco de Bíblia? Porque, irmãos, ninguém pode fazer uma omelete sem ovos. Não adianta você achar que com uma mensagem de 10 minutos, graça e paz, e até amanhã resolveu o seu problema. É palavra. O profeta disse que era graça sobre graça, que o conhecimento tinha que ser continuado pelo conhecimento. Conheceis e conhecereis. Então, é uma continuidade. Se você falta aos cultos, você perde a continuidade. Então, há pessoas que dizem Jesus, mas elas não são convertidas literalmente. Já lhe mostrei várias vezes esta passagem. Vamos lá. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entra no reino dos céus. Depois vem a explicação. Olha só, versículo de número 22. Muitos, venha no 21, Júnior. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Depois diz no 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Eu diria hoje em dia, em teu nome não fizemos sacudimentos, fogueira santa, rosa ungida, sabonete transformador, né, chavinha que abre o céu, em teu nome não fizemos isto tudo? E Jesus responde, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Então aqui nós estamos diante de uma encruzilhada tremenda, porque você entra num lugar que está dizendo, demônio, seja curado, profetiza, e aquilo não é de Deus. Por isso é que João diz, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer. Você não pode, qualquer pessoa que chega com uma novidade, você acreditar. Eu me recordo que houve um tempo, que havia um senhor, eu acho que já foi recolhido para a eternidade, mas ficava lá no portão, não era daqui, ficava no portão da igreja distribuindo apostilas. As pessoas saíam daqui e ouviam a verdade, pegavam a apostila e diziam uma coisa contrária, e algumas pessoas chegaram a vir ter comigo assim, mas este senhor que está ali na porta, está dizendo que salvação se perde. Ah, o senhor da porta, não é o senhor que está no altar, não, o senhor da porta. Então, eu pessoalmente lhe encorajo, senhor, a vida não é para brincar, nós não somos laboratório de pastorzinho, amado. Você não está aqui por causa dos meus lindos olhos. A minha mãe dizia que eu tinha lindos olhos. Então, mãe é mãe, né? Mãe coruja, olha para a coruja e diz, é a mais bonita das aves, né? Então, pense nisto, por favor. Quando Deus salva uma pessoa, primeiro é porque predestinou, chamou, justificou e glorificou, faz uma obra completa. Esta pessoa tem que ser verdadeiramente convertida. Amados, não acredite que uma pessoa que está 5, 10, 15, 20 anos, chega um dia e diz assim, gente, eu estava na igreja, mas eu não era convertido. Eu me recordo que há alguns anos atrás, coisa da pandemia, tempo da pandemia, 2000, 2020, por aí, havia um grande cantor, um rapaz que arrastava multidões, enchia os maracanãs da vida e tal, foi no Jô Soares, estava nas mídias, era o grande, era o top, mas era um tremendo mal educado, sem cultura bíblica, nem nada. Fez tanta asneira na praça, e um dia os cantores se voltaram contra ele, porque ele dizia coisas absurdas. E um dia esse homem vem a público e diz, irmãos, eu queria pedir desculpa, eu não era convertido. Ah, então você dizia Senhor, Senhor, mas não fazia a vontade do Pai. Ele confessou, eu não era, tanto que ele teve que fugir para os Estados Unidos para recomeçar a vida, porque aqui ele estava queimado.
Ele lutou contra os cantores evangélicos, ele lutou contra a Bíblia, ele dizia coisas absurdas e tinha um público gigantesco aplaudindo. Ele confessou: eu não era verdadeiramente convertido. Pastor, então o que é uma pessoa verdadeiramente convertida? Amado, olha, para o altar, por favor. Uma pessoa verdadeiramente convertida tem que ter uma transformação real. Primeiro, do coração. Segundo, da mente. Terceiro, da vida. E quem é que gera esta transformação real? O Espírito Santo de Deus. Amado, eu não posso dizer que eu sou um grande homem de Deus se eu for um descontrolado, um temperamental, uma pessoa que não tem controle, não tem domínio próprio, não ama, não é fiel. É um absurdo uma pessoa dizer que é de Deus, mas não tem fruto do Espírito. Então, verdadeiramente convertido não é só mudar de religião. Eu era católico, era espiritista, era do candomblé e agora estou na igreja. Não. Mas não é só frequentar a igreja. Não. É nascer de novo do Espírito, da palavra, do alto. Isso aqui é o verdadeiramente convertido. É a pessoa que foi reconciliada com Deus, Ele mesmo reconcilia, e é a pessoa que tem um arrependimento sincero. Arrependimento sincero, a palavra arrependimento vem do original grego metanoia. Metanoia quer dizer mudar a mente, mudar de direção, deixar o pecado, voltar-se para Deus radicalmente. Quando você ouve dizer fulano de tal é radical, é um crente radical, esse é o que está certo. Porque existe muito crente tico-tico no fubá. Está na igreja é crente, mas se houver aqui um trio elétrico de samba, ele está lá dentro. Se houver uma batida eletrônica na Casa da Arte, ele está dentro. Se houver um Rock in Rio, ele está dentro. Porque ele é tico-tico no fubá. Ele não é uma pessoa verdadeiramente convertida. Porque a pessoa que mudou o coração, mudou a mente, muda a vida. Metanoia, ele muda de direção. Estava indo para lá e Deus diz: é para cá, e ele vai. Não é para cá, mas querendo também botar o pé do outro lado. Não, é para cá, é para cá. Tem metanoia, tem um arrependimento. Então, mudança de vida, mudança de caráter, novos valores. Uma pessoa verdadeiramente convertida tem novos valores. Como é que nós podemos aceitar o aborto, mano? Nós somos a favor da vida. Como é que nós podemos aceitar um líder evangélico, cristão, mas também ser um progressista? Não existe isso aqui. Quando uma pessoa tem um arrependimento sincero, gente, perdoe-me os meus pecados, livra-me desse mundo, eu corto o cordão umbilical com o pecado, com o mundo, com o Satanás. Eu não posso ser um crente dizendo que sou convertido, mas eu guardo na minha carteira um trevo de 4 folhas, uma imagem de um santinho. Eu tenho um charuto que eu ganhei de um preto velho, do mulato velho, sabe como é que se chama? E que eu ganhei num centro. Eu me converti, mas eu uso debaixo do tapete do meu carro. Amado, uma pessoa que tem arrependimento, metanoia, deixa o pecado, volta-se para Deus, muda a vida, muda o caráter, mudam os valores, mudam os comportamentos, mudam os desejos, muda a consciência, tem uma nova forma de viver, produz fruto do Espírito Santo. Senão não é nascido de Deus. É por isso que as igrejas estão cheias de problemas, amado. Às vezes está no púlpito, em vida e gravata, que não é nascido de Deus. Uma pessoa verdadeiramente convertida, você percebe na forma de ver. O homem verdadeiramente convertido, olha como ele trata a sua esposa.
A mulher verdadeiramente convertida, olha como ela é submissa ao seu marido. Um filho convertido, ele honra os seus pais. Diz que o filho que desonra pai e mãe, os pitons da águia arrancarão os seus olhos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O empresário cristão evangélico, ele teme a Deus, ele não aceita corrupção, não aceita mentira, não aceita engano, não aceita nada que é proposta do diabo para o tirar do foco de vida e do caminho certo. Isto é cultural. Se você cometeu um erro no trânsito e alguém chega e vou dar um ticket, vou te multar, o que você vai dizer? Pô, quanto é a multa? 250, pô, te dou 20 e fica... Não pode, pá. Errou, paga. Eu não vou para a escola e eu tenho um monte de colas debaixo da saia, da roupa, então o professor está lá na prova, então eu tenho uma cola aqui, 2 colas, 3 colas. Eu quando fiz Direito, na Gama Filho, que era uma universidade grandiosa, era uma grife daquele tempo, tinha um professor de iniciação ao Direito, que ele nas provas ficava lendo jornal, abria um jornal grande e ficava lendo. Ele ficou meu amigo, viu que eu era pastor, tínhamos um papo, ele era um filósofo e tal. E um dia eu disse, professor Clay, era o nome dele, professor muito meu amigo, Clay Hardman de Araújo, uma pessoa maravilhosa. Eu disse, professor, por que o senhor, quando no dia das provas, o senhor fica num jornal grande, aberto, o senhor está vendo todo mundo fica copiando? Ele disse, olha, se copiam, o problema não é meu, eu estou ensinando. Vai ver se esta pessoa, depois que copiou tudo, é capaz de montar um escritório e ser bem sucedido como advogado. Não é capaz. Portanto, o indivíduo que se forma com cola, não é um verdadeiro, não passou por uma metanoia, uma mudança. Ele sabe, estudei, passei, não estudei, paciência. Mas cola, então são pequenos detalhes que mostram o caráter. Aliás, é nas pequenas coisas que se conhece a grandeza de uma pessoa. Não é nas grandes coisas. Você está vendo agora o que está acontecendo no nosso país. Você tinha ideia que uma pessoa que não tinha nada e depois se tornou banqueiro e depois corrompeu meia dúzia, aliás, montes de meias dúzias. E todos nós estamos dizendo, mas até aquela pessoa, até aquela, você não, inacreditável, porque você na sua mente pensa assim, quem está lá no topo da pirâmide tem um comportamento, sabe, os franceses dizem, la noblesse oblige, então diz, a nobreza obriga, tem situações que a nobreza obriga, não há como você dizer, aquele não pode, aquele... Sabe, é humano, a cobiça é terrível, amado. O cara se corrompe com 1 milhão, mas ele quer 3 milhões. Chega aos 3 milhões e diz, eu quero 10. Chega aos 10, eu quero 20. Chega aos 20, eu quero 60. Tem gente aqui no Brasil que mesmo que comesse uma barra de ouro todos os dias na sobremesa com chantilly, ele viveria 100 anos e não conseguia viver o dinheiro que tem. Mas a cobiça gera o pecado, o amor do dinheiro. Olha, quando uma pessoa nasceu verdadeiramente convertida, mano, ele não pode ter amor pelo dinheiro. Tem amor por Deus e sabe que dinheiro é uma ferramenta que Deus deu. Agora, se eu amar o dinheiro mais do que amo a Deus, eu estou amando Mamon mais do que eu amo Jesus. Então, a vida de uma pessoa verdadeiramente convertida, ela produz frutos dignos do arrependimento. A sua profissão de fé é firme. Eu creio, está na Bíblia, eu creio. Senão, a vida espiritual é oca, é vazia, é morta, é pervertida, é como o joio. Você sabia que o joio também prega? Você sabia que o joio também ora? Você sabia que o joio também canta? Mas só o trigo dá fruto. Só.
Eles não dão fruto. Então, uma pessoa falsa convertida, ela parece autêntica, ela usa uma linguagem cristã, mas o seu coração está inalterado. O cara é capaz de fazer o mal, mas tem a mente cauterizada, ele faz o mal e não sente que está fazendo o mal, não vê o mal no mal, chama o mal de bem, como disse o profeta Isaías, e o mal de bem. O mal de bem e o bem do mal. Diz que o doce é amargo e o amargo é doce. Por quê? Porque não é convertido. Então, tem que se render ao senhorio de Cristo. Sua fé não pode ser construída sobre areia, sobre tradições, sobre emoções, sobre herança familiar, sobre esforço, sobre sacrifício. Ah, vovó era evangélica, eu estou garantido. Não, vovó era evangélica, se papai e mamãe foram evangélicos, eu sou evangélico, mas eu não sou. Porque eu sempre digo, eu tenho filhos, eles não são salvos porque são filhos do apóstolo. Se fosse por mim, ninguém seria salvo. São salvos porque eles confessaram, desde criança, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Veja as fotografias da minha família, você vai ver, por exemplo, a bispa Ana Carolina, sempre ficava no altar comigo, desde criança. Bispa Cristiane foi criada barata de igreja, todos os meus filhos foram criados na igreja. Ouviram testemunho, ouviram a palavra, ouviram decisões, sofreram muito de ouvir às vezes o pai comentar situações. Meus filhos sofreram muito, não estavam preparados, ninguém está preparado para o embate do ministério. Meus filhos iam de ônibus escolar para a escola, quando os três entravam no chão, o pessoal já, os garotos começavam, olha a sacolinha, sacolinha, sacolinha. Os meninos eram chamados de sacolinha, porque eram filhos do pastor. Então imagina, se uma pessoa não tem conhecimento bíblico, ela não tem vida na rocha, ela não aguenta. Por isso é que tem 16 milhões de desviados, desigrejados. Quando o vento sopra, quando chega uma aprovação, as vidas caem, desmoronam. Mas o pior disto é que quando o mundo apela, a pessoa cai. Eu não sou leal ao mundo. Eu não me conformo com o mundo. Eu tive a mente renovada. Eu tive o coração circuncidado pela palavra. Eu nasci de justiça e de verdade de Deus. Você, isso tudo que eu estou dizendo de mim, estou dizendo de vocês, todos nós. Para estarmos aqui tem que ser assim. Ninguém que não é ovelha aguenta um culto de 3 horas. Ninguém, amado. Às vezes eu estou pregando, digo alguma coisa, a pessoa vai-se embora. Aí vai o diácono, por favor, o que é que houve? Aí ele está falando da minha vida. O senhor conhece o pastor? Não. Ele te conhece? Não. Ué, está falando da tua vida ou o Espírito Santo está falando da tua vida? Então, meus amados, nunca seja leal ao mundo. Nunca se dê mais ao mundo. O mundo já te tirou muito. Já tirou o teu dinheiro, a tua saúde. Eu ouço os testemunhos dos irmãos que o nosso Robinho grava. Pessoas dizendo, vivia no álcool, na farra, na boate, nisto, aqui. O mundo já te tirou, amado, tudo que podia ter tirado. Agora a tua vida é focada em Jesus. O resto da vida é até o resgate da propriedade. Amado, tem coisa melhor da vida do que você estar num culto, louvando, bendizendo, cantando, exaltando, ouvindo verdade, sendo ensinado, e depois você ver no teu dia a dia que isto tudo era verdade mesmo. Então, uma pessoa falsa convertida, ela nunca teve a sua vida submetida a Cristo, porque foi e é arrastado pela enganação, é perdido. Olha o que disse João, olha esta palavra aqui tremenda, 1 João 2,19, 20 e 27, olha só. Eles saíram do nosso meio, João está falando à igreja, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos,
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Portanto, nós às vezes ficamos falando, fulano, Joãozinho saiu da igreja, Joãozinho, a Joana saiu da igreja, o Antônio saiu da igreja. Amado, eu não dou bola para quem saiu da igreja. Toda a honra, todas as minhas orações, todo o meu esforço é para quem é fiel na igreja, que merece a honra do altar. Eu não fico aqui pensando, gente, tinha um indivíduo que vinha aqui cantar. Amado, saiu porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Versículo número 20. Vós possuís a unção que vem do santo. A unção, o batismo, o selo, o revestimento. Nós possuímos a unção que vem do santo. E nós temos conhecimento disto, o altar nos ensina isto. Depois diz no versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém te ensine. Quer dizer que a unção não sai, entra, sai. Apóstolo, eu perdi a unção. Hoje eu ganhei a unção. Amanhã eu perdi a unção. Depois, não. Você possui a unção e a unção permanece. O Espírito Santo está em você para sempre. Então, se não houver este ensino, este despertamento, há um espírito chamado de apostasia. Apostasia, apostatar da fé, quer dizer desviar-se da fé. É muito triste. Muito triste uma pessoa que se desvia da fé. Primeiro, nunca foi convertido. Nunca. Mas depois, imagina, 47 anos de meio século de vida espiritual, você já viu. Eu conheço muita água passou debaixo dessa ponte. Quantas pessoas nós achávamos que eram convertidas? Por quê? Porque faziam olhos de peixe morto, boca de peixe, sabe, aquela santidade da cabeça inclinada, usavam uma Bíblia debaixo da axila. Depois, como não eram dos nossos pessoas, eu estou falando dos nossos, estou falando das igrejas todas, que as pessoas andam do lado. Eu acho o seguinte, uma parte considerável da nossa igreja são pessoas que estavam em outros ministérios, que não eram alimentados, não eram amados, não eram ensinados, pagavam o seu dízimo, devolviam o dízimo, não havia frutos, até que ouviram a verdade, e vieram, e aqui se estabeleceram, criaram raízes, aqui estão para sempre. Veja se alguém consegue demover uma pessoa que tem raiz na igreja. Não consegue. Ela não aceita nem papo. Não lhes deis as boas-vindas, diz a palavra do Senhor. Então, a apostasia é o desvio da fé, na realidade, desvio do coração. Ele tinha uma fé falsificada. Isso é uma tragédia. E talvez você diga, mas apóstolo, por que o mundo aceita muito bem todas as religiões? Nas mídias sociais, de vez em quando aparece, tem um grande ator de novela que está iniciando a sua vida no espiritualismo, no candomblé, iniciando. Então ele faz um podcast, ele põe uma câmera, começa a fazer xinguilar, então ele está se iniciando, ele faz uma propaganda. Pastor, por que então as pessoas aceitam? Chega um negócio orientalista, com zen, as pessoas gostam. Chega uma pessoa que vem com não sei o que, de Nossa Senhora de Fátima, a pessoa gosta. Tem uma pessoa que vai no centro espírita, não sei o que, e que vê o líder lá se transforma. Como é que se chama? Ectoplasma. Em ectoplasma, o diabo engana as pessoas, a pessoa derrete todo. Eu vou lá porque ali tem uma pessoa que se derrete e depois volta. Amado, ouça, o caminho, a verdade e a vida estão em Jesus Cristo. O resto é mentira. O resto é mentira. Então, o mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita bem o Evangelho, porque Evangelho exige mudança de vida. Esse é o problema. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. São palavras de Billy Graham, o maior pregador do mundo. É impossível. Então, se não há mudança, não há salvação. É por isso que a pessoa, por exemplo, o católico, não
tem compromisso com nada. Aliás, nós fomos mais de 2000 anos enganados pelo sistema católico, você sabia? Que nos disseram que Maria era coautora da salvação. Que nos disseram que o Papa é infalível. Que nos disseram que havia um purgatório para quem morresse em pecado, ia para lá 7 dias depois de uma missa, a pessoa estava salva. Que nos disseram que poderíamos fazer culto aos mortos, que poderíamos fazer culto aos anjos. Você ouviu? 2000 anos uma igreja enganando milhões de pessoas. A coisa que mais me impressiona é a capacidade que as pessoas têm de acreditar na mentira e no erro. Você acha que algum concílio católico, que você tem um papa e tem 100 cardeais, algum dia eles pegaram na Bíblia e dizem, vamos estudar as 14 epístolas de Paulo? Não. É doutrina de tradição. É Maria, Pai Nosso, é Rosário. Com todo respeito, eu lhe digo isso porque eu vivi lá 21 anos. Eu tive um tio padre. Eu conheço a estrutura, até não estou falando aqui de forma perdida. Eu conheci a estrutura, vivi muitos anos dentro da igreja católica. Então, era superstição atrás de superstição. Não, amado, não existe essa de sincretismo religioso. Não, porque nós vamos abraçar todos os espíritas, nós vamos abraçar todos os católicos. Amado, nós abraçaremos quem se converte a Jesus, seja qual for a sua origem. Quem é de Deus tem comunhão comigo, quem não é de Deus não tem comunhão comigo. Pastor, o senhor é demasiadamente radical. É verdade, eu sou, se não fosse eu não estaria aqui hoje. Se eu não botasse freio na minha vida, eu não estaria hoje aqui. Então, o verdadeiro crente é um vencedor. Então, apóstolo, diga outra vez, o que é um verdadeiro crente? O verdadeiro crente é aquele que ama a Deus acima de tudo, que obedece a Deus, que abandona o pecado, que ama a igreja, que ama os irmãos, que ama a vida espiritual no reino, que tem uma vida transformada, que tem perseverança. É como Atos dos Apóstolos diz que o povo, quando via Pedro, dizia, esse homem aqui esteve com Deus. Porque o cara é pescador, é iletrado, é casca grossa. Como é que ele fala da salvação, do arrependimento? Esse homem esteve com Deus. O que ele tinha? Ele tinha um turbante na cabeça, um quipá na cabeça. O que ele tinha? Ele tinha palavra. Ele mesmo disse, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, palavra. Ele esteve com Deus, todo mundo sabia, ele esteve com Jesus Cristo. Então, pastor, o senhor tem dito que a fé que não é centrada no ensinamento bíblico é uma tragédia. Claro, é uma tragédia, é uma fé vazia, fingida. É uma tragédia. A pessoa tem a aparência de espiritualidade, mas não tem transformação, não pratica a palavra. É uma religião sem amor, é uma vida sem fruto, é falta de compromisso com a verdade, não tem uma fé viva, transformadora e comprometida. Uau! Ainda bem que eu estou ouvindo essas coisas, apóstolo, porque eu quero viver. Amado, todas as vezes que vem uma proposta ao nosso ministério, eu sempre digo assim, estou fora, eu quero viver a vida eterna. Não vem uma proposta indecente, eu estou fora. Eu quero viver, eu quero no dia em que Deus me levar, me chamar, quando eu chegar ao seio de Abraão, eu tenho que ouvir, servo bom e fiel. Foste fiel, desde o colégio lá da Ilha do Governador, construção de igreja, cinema Piedade, 2 vezes no Maracanãzinho lotado, evangelizou, fez, criou credibilidade, ensinou milhares de pessoas a serem realmente de Deus. Esta é a minha função, a minha missão é esta.
Agora, a tragédia de uma fé fingida é tremendo. Olha o que diz 1 de Timóteo 1:3 assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesses em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não pode ensinar outra doutrina. Não pode ensinar Moisés, sacrifícios, jejuns, vigílias, batismos. Não pode. E depois ele continua dizendo: nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim. Isso só promove discussão, não promove o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia. Depois diz no versículo 18 e 19. 18 e 19. Pode passar, Júnior. 18 e 19. Aí. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate. Mantenha a fé, mantenha uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na... Viu por que a pessoa sai da igreja? Naufragou na fé. Era um falso convertido. Naufraga. Mas quem é que aguenta o embate diário se não for uma pessoa firme na fé? Não aguenta. A tendência é a pessoa desmoronar, a casa cair, ser ruína. Então, naufragaram na fé. Por quê? Tinham uma fé fingida. Tito 1:13, ele diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, esse tempo chegou, amado, manifestou a sua palavra mediante influencer no altar. Não, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por um mandato de Deus. Um mandato de Deus. Versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores. Quem é que faz isso? Especialmente os da lei, os da circuncisão. Olha, tem aqui um sabonete. Quer que o seu filho saia da droga? Bote aqui R$1000. Olha, então, os da circuncisão, os da lei, são, olha o que a Bíblia diz: insubordinados, palradores frívolos, enganadores. Depois diz o versículo 11: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, como é que eu evito temos agora 15 minutos. Vamos agora ficar firmes, desligar esse telefone que está tocando. Só se é da tua profissão e há uma urgência, claro. Pastor, como é que eu evito a tragédia da fé vazia, da vida espiritual morta, oca, fingida, hipócrita? Então, nós vamos agora ao coração da mensagem. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 1 Timóteo 1:10. Aquele que se opõe à sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então você vê, existe uma doutrina sã, saudável, e existe a doutrina judaizante da lei que não é são. É como você saber que não pode comer alguma... a minha glicose é alta. Você sabe, se comer açúcar, dá rolo. Então eu vou evitar o açúcar. Agora vamos ver. Por que Paulo diz, fala a sã doutrina, ou as pessoas que se opõem à sã doutrina, não suportam a sã doutrina? O que quer dizer sã doutrina, apóstolo? Essa palavra sã doutrina vem do grego
Higianose disdacalia. Higianose disdacalia. Isso quer dizer que ensino saudável, doutrina curativa. É o original grego. Então quer dizer que quando eu estou num lugar que me dá sã doutrina, eu estou sendo ensinado de forma saudável. É curativo, cura as minhas feridas, cura os meus problemas. Então, higianose disdacalia. O que é esta palavra higianose? De sã. Quer dizer higiênico, incorrupto, que traz saúde espiritual. Maravilha. Você está entendendo por que você ama tanto a Deus? Por que a sua vida é tão importante? Porque você está sendo ensinado com higianose disdacalia, com ensino saudável, doutrina curativa, higiênica, incorrupta e que traz saúde espiritual. Eu dou graças a Deus por isso. Então isso tem a ver com a verdade da graça essencial, a fé que é contra a impiedade. A sã doutrina traz um bem-estar, traz saúde espiritual, traz incorrupção. Incorrupção são os ensinos que contrastam com as doutrinas que corroem, como o câncer. Olha o que diz 2 Timóteo 2,17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto andavam no meio do pessoal cristão, mas a linguagem deles era corrosiva, era como uma célula de câncer que corrói as células boas. Então você não pode amar a graça e amar a lei. Você não pode querer uma doutrina higiênica, curativa, saudável, que dá bem-estar, porque é incorruptível, mas também eu gosto de ouvir um indivíduo que diz isto e aquilo. Você tem que decidir isso. Doutrina disdacalia quer dizer instrução, ensinamento, conteúdo saudável. Eu gosto disto aqui. Eu sou apaixonado. Eu me agarro todos os dias. Deus é minha testemunha, minha esposa é minha testemunha, meus filhos são minha testemunha. Eu me agarro a este ensino todos os dias, porque ele tem um conteúdo saudável. As cartas de Paulo, eu me recordo de uma senhora dizendo, mas Paulo era muito chato. Não é que Paulo era muito chato. Paulo tinha a mensagem para o povo gentílico. Nós não temos Moisés, nós temos a revelação de Paulo. Nós temos didascalia, instrução, ensinamento saudável. Ensino baseado estritamente na palavra de Deus, basicamente nas 14 epístolas de Paulo, essa palavra inerrante, infalível, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que foi revelado por Paulo é um evangelho para nós, de origem gentílica. Nós não temos sangue de Israel nas nossas veias. Gálatas 2,7 diz isso. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pedro tinha uma mensagem dos judeus. Paulo tinha uma mensagem, o evangelho da incircuncisão dos gentios. Então, o evangelho da graça de Deus mostra a suficiência de Cristo, a vida de piedade. Diz que por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. O sacrifício dele foi suficiente. Eu não posso te mentir e te enganar e dizer, olha, o sacrifício de Jesus não foi insuficiente, apesar da Bíblia dizer que foi suficiente e que ele salva totalmente. Hebreus 9, ele salva totalmente. Eu vou dizer, amado, tudo bem que ele salva totalmente, o sacrifício dele foi consumado, mas cuidado com o diabo, você tem que jejuar, cuidado, tem que vir à vigília, cuidado, tem que fazer sacrifício, tem que batizar. Então, amado, isto anula tudo o que Jesus fez. Não é saudável, não é disdacalia,
perdão, diz da Cália. Não é ensinamento saudável, amado. Quantos dias você jejuou? 10. É pouco. O diabo vai te pegar, cara. Você tem que jejuar 15. A pessoa jejua 15. Não, mas Jesus jejuou 40. Vamos lá para os 40. Então, amado, isto não é saudável, não é ensino, não é uma palavra reveladora, não é suficiência. A palavra é útil para a edificação da igreja. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, permanece, sabendo de quem o aprendeste. Aprendeu de Paulo. Que desde a infância sabe as sagradas letras. As sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Ela é útil. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça. Então, para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer que se eu não for instruído com a palavra da sã doutrina, eu não estou perfeitamente habilitado para toda boa obra. É simples. Então, a sã doutrina se opõe às fábulas, aos falatórios profanos, aos ensinos negativos. Tito disse isto em Tito 3:8, ele disse: fiel é a palavra, eu quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas. Versículo número 9: evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates nas rádios sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, aquele que gosta de dividir as pessoas, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, amado, a graça de Deus não se baseia em tradições humanas, em mudanças culturais, mas em princípios eternos. Vamos caminhar para os dois últimos versículos. 2 de Pedro 3,15. Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Agora é Pedro. Pedro, depois que foi repreendido na Macedônia, agora ele entende a graça de Deus e diz: o vosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro reconhece, ele como pregador aos judeus, reconhece que o que Paulo estava dizendo era sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Predestinação, eleição, soberania de Deus, falso livre-arbítrio, é difícil de entender. Tem que ser Deus a revelar a pessoa. Agora, são difíceis de entender, mas os ignorantes e instáveis é que deturpam. E quem é ignorante e instável deturpa as demais escrituras, e quando se deturpa as escrituras é para destruição. Versículo número 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, meu amado, minha amada, não desista de você. Você é único nesta terra. Olha, eu vou lhe dizer mais. Uma vez que você aprenda a viver conforme a Bíblia, não se sinta culpado de fazer o melhor para você. Você já conseguiu um pezinho de meia? Desfruta da vida. Quer trabalhar e morrer deixando uma herança? Não, você já ganhou, já tem um pezinho de meia? Desfrute, faça aquela viagem que você quer, compra aquela roupa que você quer, coma, como diz a Maria José Silva. Onde está a Maria José? Ela sempre me fala: olha, eu sou uma viúva,
Eu gosto de comer camarão, bacalhau, peixe. Eu como mesmo camarão, bacalhau. Por quê? Porque tem que desfrutar do que Deus te deu. Tem que desfrutar do que Deus te deu. Eu tenho mais um minuto, você pode me dar mais um minuto? Eu quero terminar este culto. O teu cálice tem que transbordar hoje. Porque eu sei que há pessoas entre nós, ou nos assistindo pelas mídias sociais, pelo mundo inteiro, que se sentem ainda aprisionados emocionalmente. E eu queria que nesta hora, você que passa por uma situação dessas, reconheça que às vezes emoções negativas dominam a pessoa. Há pessoas aqui, ou pelas mídias, lutando contra espírito de ira, impulsividade, palavras duras, atitudes. A pessoa diz: eu sou temperamental, que depois trazem muito arrependimento e dor. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, porque eu tenho falado durante este dia, Pai, sobre a transformação que o Espírito Santo faz no verdadeiro crente. A palavra de Deus nos ensina sobre o fruto do Espírito: o amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Por isso, nesta hora, Senhor, eu peço que o Espírito Santo governe as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas reações. Que o Senhor quebre agora todo o espírito de ira, de violência, de agressividade, de descontrole, toda a raiz do trauma que a pessoa sofreu no passado, a rejeição, as feridas do passado, as frustrações que às vezes alimentam a raiva, seja agora arrancada pelo poder de Jesus. A tua palavra nos ensina em Provérbios 16 que é melhor o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Por isso eu declaro agora que homens e mulheres aqui recebam domínio sobre si mesmos. Pai, coloca agora um espírito de mansidão onde havia ira, coloca paciência onde havia explosão, coloca sabedoria onde havia palavras duras, Pai. Que lares hoje sejam restaurados, que casamentos sejam curados, que pais aprendam a responder com amor e não com agressividade. Eu declaro agora que onde havia descontrole passa a haver equilíbrio, onde havia violência passa a haver paz, onde havia ira haverá um caráter de Cristo. Em nome de Jesus, eu oro por todos, por mim e por todos, e eu declaro libertação emocional, mentes e corações livres, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, aleluia, para a glória do Senhor. O milagre aconteceu. Onde há um alfa, há um ômega, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo: amém, amém e graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Estamos terminando este nosso primeiro encontro. Logo mais às 5 horas da tarde estaremos de volta na nossa capela auxiliar. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final. Depois, antes da bênção, poderíamos cantar esse corinho que o irmão estava tocando. Vamos terminar porque é pequenino, lindo, maravilhoso. Glória a Deus.